As palmas glorificam o nome do Senhor. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus aí? Dá um glória a Deus aí. Este é o barulho que o diabo não gosta, mas que Deus ama ouvir da sua boca, amém? É um prazer estar aqui junto com a amada igreja, né? Aí Deus, Ele nos faz encontrar pessoas especiais, assim como eu encontrei o pastor. De repente ali cada um saiu do culto de suas igrejas, nós se encontrou lá, e eu veio falando, rapaz, sabe, vindo do culto é uma correria, né? E eu ouvi a palavra culto, eu falei, olha aí, graças a Deus, né? E eu tive o prazer de conhecer o pastor e de estar conhecendo o ministério, a qual realmente a gente sente a presença de Deus neste lugar, e é gostoso estar adorando ao Senhor aqui e conhecendo a amada igreja, amém? Para quem não me conhece, meu nome é pastor Fabrício, sou da Assembleia de Deus Manaim de Cristo, ali no Recanto das Emas, e venho debaixo da bênção do meu pastor. Aleluias. Eu quero, sem perca de tempo, deixar aqui para os irmãos o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 4 e versículo 35. Evangelho de Jesus que escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35. Que vai dizer assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podem sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Quando nós lemos esse texto, vemos que é um texto bem familiar no meio do povo de Deus. O texto ao qual o epígrafe vai dizer: Jesus acalma a tempestade. Por se fazer parte de um dos evangelhos, eu acho que é um dos textos que mais lemos. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. E esse é um dos acontecimentos que, quando a gente lê, isso não passa batido, de forma alguma. Nós vamos ver quão grande poder e autoridade Jesus tem sobre o mar, sobre o vento, sobre a tempestade. Mas quando eu leio esse texto, é um texto de fácil compreensão, porque nós vamos ver que simplesmente Jesus está acalmando o mar, a tempestade diante dos discípulos. Só que quando eu reflito mais ainda neste texto, Deus me revela coisas sobrenaturais do que acontece no dia a dia, comparado ao que aconteceu naqueles dias. Quem escreveu esse evangelho foi Marcos, um dos discípulos de Pedro, a qual, tendo ele andado com Jesus, a Bíblia vai dizer que quando Jesus está sendo levado para o crucifixo, para ser crucificado, a Bíblia vai dizer que João, ele sai ali, consegue escapar dos guardas. Os guardas pegam o João Marcos pela roupa e acaba arrancando a roupa dele. Ele foge dali nu, mas ele consegue escapar das mãos dos guardas. Tudo isso com o propósito de testemunhar as grandes maravilhas que ele viu e ouviu através do apóstolo Pedro. A Bíblia vai dizer que aqui no versículo 35,
Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos a outra margem. É no detalhe desta mensagem que eu vejo os mistérios de Deus na nossa vida. Porque o João, ele vai dizer, o João Marcos vai dizer da seguinte maneira: sendo já tarde. E quando nós já paramos para pensar nisso, a qual ele está a refletir, a qual ele está a falar aqui, porque muitas das vezes nós desistimos porque nós achamos que está tarde. Muitas das vezes nós queremos parar de caminhar porque, não, já está tarde, não há mais tempo para mim, não, já passei a minha idade, não tem mais como eu prosseguir. Muitas das vezes você vai encontrar com pessoas aí dizendo: não tem mais chance para mim. Por quê? Porque já está tarde, o meu tempo já passou, a minha época já passou. E eu vejo Marcos escrevendo: sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Eu quero trazer o título dessa mensagem, esse título ao qual Jesus disse: passemos a outra margem. Porque nós vivemos uma vida a qual nós temos que passar as margens. Nós vivemos uma vida de fases. Nós vivemos uma vida a qual nada é do mesmo jeito, nada tem que ficar da mesma forma. Quando você joga um videogame, você passa de fase. Quando você estuda, você passa de ano. E a nossa vida é um aprendizado a cada dia. Tudo tem sua dificuldade. E quando Jesus vai dizer para os discípulos, ele vai dizer da seguinte maneira: já está na hora de passarmos para outra margem. É Jesus dizendo para eles: está na hora de a gente avançar. Quando Jesus está dizendo, está na hora de passar para outra margem, Jesus está dizendo da seguinte maneira: está na hora de você conhecer algo novo que eu tenho na sua vida. Jesus está olhando para os discípulos e está dizendo: vou tirar vocês daqui e vou levar para o outro lugar. Vocês ainda não conheceram o lugar que vão, mas nós vamos para outra margem. Jesus está dizendo: a hora é agora. Não, Jesus, mas está tarde para mim. Nunca é tarde para Deus. Jesus é o nosso Senhor. Ele veio em terra, e nós sabemos que em carne, mas antes disso ele veio da eternidade. A eternidade é para ele 1000 anos como se fosse um dia como se fosse 1000 anos. E para Jesus conhecendo a eternidade, sendo ele o princípio, o meio, o fim, aquele que era antes, o que era hoje, o que sempre será, ele conhece a história. Então quando ele diz que está na hora, independente se a gente está dizendo está tarde, ele sabe que você é capaz. Eu vejo, eu reflito que Jesus vai dizer que a prova, ele coloca a prova. E se a gente achar que não vai suportar a prova, ele abre uma porta de escape. Com ele não tem essa, ele sabe até onde a gente vai suportar. E quando Jesus está dizendo para os discípulos: é hora, é porque ele sabe. Eu vejo o profeta Ezequiel, no capítulo 46, dizendo: eu estava dentro de um lugar, e nesse lugar tinha um altar, e dentro do altar saía uma água, pouca, como se fosse uma nascente. Um homem, um varão estava comigo, e ele me diz: vem agora para fora da casa. Quando ele diz vem para fora da casa, ele vai. Quando ele chega, aquela água, aquela pequena nascente que saía do altar, já se transformava em um ribeiro do lado de fora. Ele impressionado com aquilo, e o varão já dentro do ribeiro diz: ei, Ezequiel, anda 500 metros. Ezequiel sai do lugar e começa a andar, e ele vai dizer que na experiência dele, esses 500 metros, pastor Rodrigo, ele agora começa a molhar os calcanhares. Nada além disso. O homem está dentro do ribeiro e está dizendo: Ezequiel, anda mais 500 metros. Ezequiel começa a continuar andando. Ele vai dizer: agora as águas ultrapassaram o calcanhar, as águas agora bateram nos meus joelhos. E o homem me dizia, tornava a me dizer: anda mais 500 metros. E aí ele andava, e a Bíblia vai dizer que agora a água começou a bater na sua lombar. E o homem tornava a dizer: Ezequiel, não acabou, continua andando. Ezequiel andou mais 500 metros. E ele vai dizer: agora eu já não conseguia mais andar,
porque eram águas profundas. E eu saí da água, e quando eu saí da água, olhei para trás, e aquilo que parecia um deserto já tinha árvores que davam frutos, ervas que saravam feridas. E eu meditando nessa passagem, eu falei: meu Deus, que palavra poderosa. Porque quando nós escutamos o som do homem, do Filho do homem, quando nós ouvimos a voz de Deus e atentamos para o que Ele vai dizer, ainda que Ele diz: está na margem, está a 500 metros, e nós andamos com Ele, nós vamos aonde Ele quer que nós vamos ter experiências incríveis. Porque quando Ezequiel molhava o calcanhar, Deus estava dizendo: eu nunca vou pedir para você mergulhar de uma vez. Porque tem pessoas que mergulham de uma vez no Evangelho e logo estão afastadas da presença de Deus. Deus não quer que você simplesmente mergulhe de uma vez. Não, Ele quer que você conheça. Vem aqui hoje, conheça Ele, sinta a presença dEle neste lugar. Ele está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, molha só o calcanhar para você conhecer a minha presença. Molha somente o calcanhar. Molhou? Gostou? Anda mais 500 metros. A água começa a bater onde? Nos joelhos. Quando a água começa a bater no joelho, eu vejo que Ezequiel está tendo agora uma vida de oração. E quando Ezequiel começa a ter uma vida de oração, porque Jesus é a água. E quando Jesus, que a água bate no joelho, é vida de oração. Aí Jesus está dizendo: gostou? Anda mais 500 metros. Ezequiel ouvindo Ele chamando para andar mais 500 metros, Jesus estava dizendo: mergulha mais um pouco nessa água. A água começa a subir, meus irmãos. E quando a água começa a subir, ela bate no lombar. E quando eu entendo de lombar, eu vejo o que Deus está querendo dizer a Ezequiel naquela época. Por quê? Porque um soldado, ele anda com o que na sua lombar? Com a espada. E a espada, a referência de espada na palavra é a própria palavra. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios: cingivos de toda a armadura espiritual. E dessa armadura ele vai dizer que a espada é a palavra. Quando a água começa a bater na cintura, Jesus está dizendo o quê? Você me conheceu, teve uma vida de oração, e agora você vai receber a minha palavra. Porque não tenho porquê eu querer vir só ouvir antes de eu não falar com Ele. Eu tenho que falar com Ele primeiro. Ele tem que ouvir a minha voz dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele tem que ouvir o clamor da igreja. Ele está dizendo para Jeremias: Jeremias, primeiro clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e firmes, a qual ainda não sabes, a qual ainda não conheces. E agora é a palavra. E quando ele mergulha na palavra, o homem está dizendo: ei, gostou? Tem mais, anda mais, anda mais, anda mais um pouco, está na hora, nunca é tarde. Eu estou dizendo: anda mais. E aí Ezequiel está andando, ele está dizendo: agora é impossível de andar, porque são águas profundas e eu estou agora no fundo das águas, só passo a nado. Sabe o que Jesus está dizendo? Porque quando você desce na presença dEle, conhece Ele, tem vida de oração, conhece a palavra, você não vai sair daqui para pregar. Você primeiro tem que mergulhar nas águas. Porque antes de pregar a palavra, quem tem que aparecer é Ele. Você tem que sumir no meio das águas. Você tem que desaparecer. Porque como João disse, o que importa é que eu diminua e Ele cresça. Nós não estamos aqui para ser estrela, estrela aqui é Ele. Nós não estamos aqui para aparecer, quem tem que aparecer é Ele. Ele dizendo para Ezequiel: Ezequiel, você vai ter relacionamento comigo, você vai ter palavra, mas quem tem que aparecer é eu. Você vai sumir de dentro das águas. Ezequiel vai contar um testemunho ainda. E o testemunho de Ezequiel é: eu saí das águas, e quando eu olhei para trás, eu vi as árvores de fruto. Porque só dá fruto quem mergulha nas águas.
Só vai gerar fruto quem um dia mergulhou nas águas e deixou Jesus aparecer. Porque se eu plantar só vai ter folha, mas se tiver a água da vida que é Jesus, vai dar ser fruto, vai gerar fruto. Vai ter crente que gera fruto, igreja que gera mais vidas, vai ter, mas tem que mergulhar nas águas. E a Bíblia vai dizer ainda mais, que ele vai olhar e vai ver ervas, mas não são ervas como essas ervas agora curam feridas. Sabe por quê? Quem não mergulha na água, usa a palavra e machuca o próximo. Mas quem mergulha na água, essa palavra aqui não é para ofender ninguém. Esse altar não é para jogar indireta para ninguém. Não, a palavra que nós pregamos aqui é para curar as almas que estão feridas lá fora. Ei, quem mergulha nas águas uma vez, vai saber que o que nós pregamos aqui é para salvar e não para matar. Eu vejo Jesus dizendo: é hora de passarmos a outra margem. Aí versículo 36 vai dizer: deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estavam no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Jesus diz: é hora de passar a margem. Jesus entra no barco junto com os discípulos, e atrás do barco ao qual está Jesus tem outros barquinhos seguindo Jesus. Isso é lindo de ver. É bom de ver seguidores. É bom ter seguidores, mas quando eu termino de ler tudo isso aqui, nós vamos ver a tempestade. Porque não é porque Jesus está no barco, não é porque tem uma multidão seguindo Jesus que a tempestade vai deixar de vir. A Bíblia logo vai dizer que veio um vento. A Bíblia vai dizer que veio um vento forte contra o barco, batendo nas águas e formando uma tempestade. O vento sempre vai vir na nossa direção. Pastor, mas eu estou com Jesus. Pastor, mas eu aceitei Jesus, eu ainda vou passar esse vento. Pastor, mas eu estou em oração, eu estou em jejum, ainda vai passar vento. Vai passar vento. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus está no barco com os discípulos e o vento veio. Quando o vento veio, começou a jogar a água contra o barco. E a Bíblia vai dizer que essa tempestade foi tão forte que a água batia no barco com tanta violência. O vento vinha tão forte que a água não ficava fora do barco. Uma porção de água começava a cair dentro do barco. E eu vejo grande perigo aqui, porque o vento vem. Mas se você parar para pensar, o vento sempre traz algo do mundo para querer desanimar a gente. Nessa água aqui que o vento traz, eu vejo o mundo. E o maior problema é que quando o vento vem, a água começa a entrar dentro do barco de muita gente. O maior problema não é entrar um pouco, porque com pouco a gente sabe lidar. A gente pega um pano e seca, tira aquela água para não ter nenhum perigo. Mas os discípulos viram uma coisa, que o vento era tão forte que a água estava entrando de uma forma sobrenatural dentro do barco, que eles iam a naufrágio. Por quê? Porque quando o mundo entra dentro demais na nossa vida, é capaz de você ir a naufrágio. Mas Jesus está no barco, pastor. Não deixe essa água subir dentro do teu barco. Porque independente se Jesus está ou não está, essa água vai te tirar do foco com Ele. Esta água vai te tirar da presença dEle. Esse vento que está trazendo este mundo, essa amiga, esse amigo falando isso e aquilo, isso pode te afastar. Isso é coisa do vento. E vento a gente tem que repreender. Essa água nós não pode deixar encharcar o nosso barco. Nós pega uma vasilha, joga para o lado de fora de novo, mas não deixa essa água entrar no teu barco. O vento estava tão forte, a água ali de uma forma sobrenatural, que o discípulo falou: nós sozinhos não dá conta. Não. Sozinho nós não damos conta. Aí lembraram, quem está no barco? Jesus.
porque nem sempre eu vou dar conta. Jesus está lá no barco para isso. Tem coisa que eu posso fazer, é por isso que Jesus está tranquilo, não fala nada, não responde nada, porque tem coisa que eu e você pode resolver, tem coisa que eu e você sabe resolver. Mas quando entra o impossível, aí é a hora da gente se levantar e clamar aquele que pode, porque quem pode não é o nosso amigo do serviço, quem pode não é o nosso amigo da rua, não é o nosso vizinho. Nós temos que levantar, mas descer na casa da olaria, porque é lá na olaria que tem aquele que pode resolver o nosso problema. É nessa hora que nós vamos se levantar e ir de encontro a Jesus. Jesus está na polpa e os discípulos sabem onde chegar. É aí que eu vejo, nós sabemos aonde está Jesus, mas muitas das vezes nós não vamos atrás dele. Nós sabemos aonde ele está, mas tem muita gente que não quer incomodar o mestre. Tem muita gente que não quer tocar no mestre. Mas Jesus está dizendo, eu estou aqui para isso. As portas dessa igreja hoje estão abertas para uma nação, para um Riacho Fundo, que está precisando de Jesus, mas as pessoas não querem. Sabe que Jesus está aqui dentro, sabe que Ele reina neste lugar, mas eles não querem entrar. E Jesus está aqui, esperando alguém vir aqui tocar nele e dizer, Jesus, eu estou precisando de você. Quando eles tocam, Jesus diz, Senhor, não te importa que pereçamos? Os discípulos vão questionar Jesus. Na verdade é que Jesus se importa, só que Ele quer ouvir o teu clamor. Eu vejo lá no segundo livro dos Reis, uma mulher que tinha acabado de ficar viúva, o marido crente, profeta, servia a Deus perante Eliseu, e a Bíblia vai dizer que essa viúva entra em desespero, que ele, ao morrer, as dívidas começam a aumentar na casa, e quando as dívidas começam a aumentar, ela fica em desespero, dizendo, e agora, o que é que eu vou fazer? Sabe quando você entra em desespero e não tem reação alguma? Você entra em desespero e não sabe o que fazer. A mulher estava desse jeito, tanto que eu vejo ela na Bíblia, na janela da sua casa. Ela não está sem reação, não sabe nem como agir, então ela fica parada na janela. E quando ela está parada na janela, não sabe o que fazer, mas bem na frente da janela, na hora passa o profeta. E ela vai de encontro ao profeta e dizer, profeta Eliseu, meu marido, a quem servia a Deus diante de ti, morreu, e eu estou com dívidas, vão levar os meus filhos, e eu não sei mais o que fazer. Eliseu logo percebeu algo, diante da palavra que ela disse, olha o que ela disse, o meu marido servia a Deus diante de ti. Porque o nosso maior problema hoje é achar que a nossa mãe pode servir por nós. O nosso maior defeito hoje é achar que a nossa esposa pode servir por nós. O nosso maior problema hoje é achar que o nosso marido, sendo crente, a casa toda é abençoada. Não é desta maneira. Eliseu, quando vê ela dizendo isso, diz, era o teu marido, calma aí, vai agora tu servir a Deus. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta e ora, porque tu vai ver Deus agir na tua vida. O maior segredo é a oração. O maior segredo é chamar Ele na presença. O maior segredo é fechar a porta e dizer, agora é o íntimo, Senhor, é eu e o Senhor. O povo estava a perecer, mas os discípulos lembraram, Jesus está aqui, vamos chamar Jesus, porque Jesus resolve a situação. Jesus vai levantar, Ele vai repreender a tempestade, Ele vai repreender o vento, Ele vai falar para o mar se acalmar. Só que no meio dessa tempestade toda, nós lemos o texto do início ao fim, você vai ver que os barquinhos que estavam seguindo Ele, presta atenção nisso aqui, os barquinhos que estavam seguindo Jesus, não é mais relatado ao findar da chegada do barco. Sabe o que eu vejo nessa palavra? A maioria é só seguidor, mas Jesus nem está no barco deles. Não adianta eu ter 1000 seguidores no Instagram
sendo que nem todos estão lá contigo, dentro do barco com você. Você conta, só tem 12 dentro do barco. Pode ter uma multidão de seguidores, só tem 12 contigo. Você pode ter uma multidão de seguidores, mas poucos são que realmente estão contigo. Sabe o que eu vou ver também? Eu vou ver que por mais que há uma multidão de barcos, Jesus está em um barco específico. E quando esse Jesus que nós servimos está nesse barco específico, pastor Rodrigo, a tempestade vai vir. Os outros barcos vão sumir porque não vão aguentar o vento. O barco que aguenta o vento é o barco que está com Jesus. Então, se está soprando o vento aí, observa se Jesus está no teu barco. Porque se não tiver no barco, chama a presença dele. Pode chamar. Se não tiver, chama para aguentar esse vento. Aleluia. Ei, você só vai aguentar atravessar até a outra margem se Jesus estiver no teu barco. Não importa o tamanho da tempestade, nem importa o barco que você está. Eu vejo Jesus dizendo para Paulo da seguinte maneira: Paulo, tu está no barco, está no navio. Esse navio aí, eu vou destruir ele todinho. Vou enviar o vento. Um dos ventos mais fortes conhecidos naquela época como Euriaquilão. Um dos ventos mais fortes veio, Deus enviou esse vento. E ao enviar esse vento, a Bíblia diz que destruiu um barco. Quem não sabia nadar entrou no bote. Quem sabia nadar foi nadando. E isso na quarta vigília da noite, era de madrugada. Imagina o gelo que estava aquele mar. Era para todos morrer. Mas Jesus já tinha lançado uma palavra: ei, Paulo, eu vou quebrar o barco, mas vocês vão chegar na outra margem. Paulo, eu estou contigo. O vento pode vir, pode até destruir o barco, porque quando destrói o barco a gente fica sem chão. Mas mesmo quando a gente é sem chão, mesmo quando a gente está sem chão, não sabe como pisar, não sabe como reagir, Deus está dizendo: calma, que eu sou o fundamento. Calma, que eu sou aquele que fiz a promessa e disse que você chegaria. Calma, que eu estou contigo. Calma, que foi eu que enviei e tudo é propósito meu. Paulo chega do outro lado. A Bíblia vai dizer que os bárbaros olham para eles e aquece uma fogueira. Diante dessa fogueira, Paulo vai acender uma víbora. Sai de lá, morde Paulo. Eles vão dizer: aí é homicida. O mar não matou, mas a serpente vai matar. Mas Deus estava com Paulo dizendo: mas assim, tudo isso é para a glória do meu nome. Você vai se machucar, às vezes vai até sangrar, mas a tua vida está nas minhas mãos. Jesus, ele se levanta daquele barco e vai olhar para os discípulos e vai dizer: sois tão tímidos, não tendes fé. Porque simplesmente Jesus levantou e disse: ei, vento, para, acabou aqui, não tem mais para você. Porque eu sempre vejo a voz de Deus vindo também depois do vento. Quem lembra de Elias da caverna vai ver que Elias está dentro da caverna, e quando Elias está dentro da caverna, vai vir um vento, vai vir um terremoto, vai vir um fogo. Mas diante desses elementos, a Bíblia vai dizer que Jesus não estava no vento, Jesus não estava no fogo e nem no terremoto. Jesus veio depois com uma voz mansa e suave dizendo: Elias, o que tu fazes aí na caverna? E Jesus hoje está dizendo: o que é que você ainda faz aí hoje parado? Jesus está dizendo para pessoas hoje nessa noite da seguinte maneira: o porquê é que ainda tu está na caverna? Eu tenho propósito, eu tenho chamado e eu tenho uma margem para atravessar com você. Não é hora de ficar parado, não é hora de se enfurnar numa caverna. Eu tenho propósito, foi eu que te chamei para ir para outra margem. Repara que foi Jesus que chamou, e se ele chamou, ele garante. Aleluia. Meu Deus, Jesus, acalma, não tem desfé. É uma pergunta para nós hoje: por que somos tão tímidos? Temos oportunidades incríveis de mostrar para Deus a nossa fé e nós temos nos acovardado.
vez da timidez, em vez de ser corajosos, eles são tímidos. E a Bíblia ainda vai dizer que eles agora ouvem um grande temor. E eles diziam entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus está procurando pessoas para ser igual Pedro, que olha a situação e diz: Senhor, você está andando pelas águas, é o Senhor mesmo. Se for o Senhor, eu creio, eu posso andar nas águas também com o Senhor. Jesus está precisando de pessoas que desafiam a lei da gravidade e creiam que mesmo sem um médico somos capazes de curar pessoas, de curar a vida, não somente a alma, mas Ele nos deu autoridade para repreender enfermidades. De antes de irmos para o hospital, dobrar o joelho em casa e decretar a vitória. Mas a nossa primeira atitude é: eu vou no hospital, nem orou ainda. Quem sabe você não economiza o Uber, a gasolina, a passagem de ônibus, vai orar. Quem sabe Deus não te cura lá na tua casa mesmo. Temos que ser ousados na fé. E Deus está dizendo: por que é ainda que nós somos tão tímidos? Eu acalmei a tempestade. Tudo aquilo que Jesus fez, Ele nos garantiu que nós faremos coisas maiores. Isso se nós tivéssemos fé como do tamanho de um grão de mostarda. Se hoje nós não fazemos essas coisas, qual é o tamanho da nossa fé, eu me pergunto. Mas enquanto isso nós estamos perguntando: quem é este? Quando eu vejo essa pergunta, eu reflito que hoje, ainda depois de 2000 anos, de mais de 2000 anos que fizeram essa pergunta, ainda hoje tem pessoas que falam assim: quem é este que quando eu entro na igreja me dá uma paz? Quem é esse que quando eu escuto uma live como essa, minha alma é regenerada? Quem é esse? Quem é esse? Tem gente que ainda não conhece Ele, e é por isso que hoje eu estou pregando dizendo: vem para conhecer Ele, entra no barco que Ele está, que Ele vai te mostrar quem é Ele. Arabandaraia calabaçúria, oh, emandaraia calabaçúria, erebandaraia. As pessoas ainda perguntam quem é Ele, e eu estou hoje aqui para te apresentar. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. É Ele que livrou Daniel da cova dos leões. Foi Ele que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Foi Ele que abriu o mar vermelho para passar Israel e fechou para parar o Egito, porque esse é o nosso Deus. Ele é quem desceu na terra para salvar um povo que não merecia, uma humanidade em dívida com Ele. Ele quitou a dívida, simplesmente para dizer: eu estou aqui, porque eu quero te apresentar no meu reino. No meu reino não há doença, no meu reino não precisa pagar imposto, no meu reino você vai ter uma casa. Quer ver? Eu vou na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: e eu vou vos preparar um lugar. Meu Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. Eu quero te convidar para ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, Jesus já disse hoje: é hora de passarmos para o outro lado da margem. Não vai ser fácil, escute, não vai ser fácil, porque nessa travessia vai vir um vento. Nada é fácil. Nessa travessia vai vir tempestade. As águas vão querer afundar o teu barco. Mas Jesus está dizendo: se eu chamei, é porque eu vou entrar dentro deste barco e nós vamos passar juntos. Oh, aleluia. De repente você está assistindo essa live hoje e está dizendo: eu não sei o que eu faço, pastor. Nada dá certo. Toda tempestade que vem eu não aguento, acabo me afastando de Deus, eu não consigo ficar firme. Você que está assistindo essa live e está com os pensamentos assim, dessa forma, eu quero te dizer: põe a mão no teu coração, quero orar. Coloca nos comentários aí: pastor, eu quero aceitar Jesus. Seja qual for o dia que você vai assistir essa live, coloca aí: o
pastor desta igreja olhará este comentário e vai apresentar a tua vida para Deus. Aleluia, porque eu sei que não é pelo fato de estarmos a um Wi-Fi de distância que não há como aceitar Jesus. Não, Deus está liberando essa palavra hoje aqui também para salvar almas, para dizer: eu quero entrar neste barco, porque a partir de hoje a sua história vai mudar. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida agora. Oh Espírito Santo, Pai querido, Deus eterno, Senhor meu Deus amado, eu entreguei aqui tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, eu sei que houve muitos impedimentos, Senhor, dessa palavra chegar ao ouvido desta igreja, deste irmão, dessa irmã que está me ouvindo hoje. Pai, Satanás tentou de tudo para que nem viéssemos hoje para o culto, mas graças te damos, ó Pai querido, que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Senhor meu Deus amado, eu te apresento, Pai, a cada um que está ouvindo aqui esta palavra, Senhor, que se identificaram no meio deste mar com essa tempestade e não sabe o que fazer. De repente, Senhor, a situação está o vento está tão forte, mas tão forte que até esqueceram que o Senhor estava aí quietinho no seu carro, só esperando a gente chamar. Mas eu declaro que nessa noite nós clamaremos dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós clamaremos aqui nessa noite o teu nome, porque sabemos que só o Senhor é capaz de nos curar, é capaz de nos salvar, é capaz de nos atravessar por este mar, Jesus. Senhor, eu te apresento este irmão e essa irmã e agora, Senhor, eu te peço, Jesus, seja com eles em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, aleluias. Assim agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus, aleluia, pela palavra dele. Aleluia, amém. Continue de pé. Quem tomou posse dessa palavra, quem tomou posse dessa mensagem, graças ao Senhor. Eu entendo, amém, que Deus, nós que servimos ao Senhor, não tem coincidência, não existe coincidência, existe propósito. E é por isso que o Senhor tem colocado mensagens assim,